Hoje a gente tem dois temas principais: motivos para você parar de vender curso e algumas alternativas nesse mundo da internet para você monetizar, assim como um formato mais lo-fi, tranquilo, que para mim é o futuro da criação de conteúdo, mas já já eu te explico tudo isso. Muito bem-vindo, você está em mais um episódio do Johnny FM. Solta a vinheta. Johnny FM! Muito bem-vindo ao Johnny FM, esse episódio que é 2 vezes por semana. Hoje eu trago muitas notícias do mundo da criação de conteúdo da Creator Economy e temos esses dois temas principais de alternativas de curso online e também de conteúdo lo-fi para a gente debater. Além disso, eu vou responder os comentários de vocês no Correio do Clube e, por fim, o nosso último quadro, que é Contando a Jornada Empreendedora, onde eu abro aqui um pouco da minha empresa, dos meus negócios, do que eu vou fazer do futuro, de como tá indo as coisas. Tudo isso no episódio de hoje. Lembrando, o YouTube não tá gostando do Johnny FM. E aí eu vou ter que, tomar algumas medidas drásticas em breve. Mas eu peço aqui o seu like e o seu hype, principalmente nesse vídeo, para a gente provar para o YouTube que esse programa merece ser recomendado. Porque os poucos que estão aqui comigo hoje estão gostando muito, eu fico muito feliz. Me conta, onde você está ouvindo esse episódio? Você ouve ele no carro? Você ouve lavando a louça, fazendo um café da manhã, fazendo o seu cardio matinal? Não sei. O que eu sei é que a gente vai ter agora o quadro mais amado pelos brasileiros. Solta a vinheta. Giro de notícias para Gen Z. Giro de notícias para Gen Z. Esse aqui é o quadro onde eu vou abrir a tela do meu computador aqui e mostrar tudo que vocês precisam saber da semana para se manter bem informado. Claro, notícias que são relevantes para vocês, tá? Então eu já tô aqui, ó, eu separo na minha tela várias coisinhas para a gente conversar hoje. E o giro de notícias, eu separei algumas boas notícias. Vou compartilhar aqui a tela para a gente começar as notícias. Num timer de 3 minutos eu vou passar todas as manchetes e depois a gente discute um pouco mais sobre elas. Então as notícias mais importantes da semana, solta o timer, são... Aqui é um filtro, um portal de notícia gringo chamado TubFilter, que é um dos maiores portais de notícias da Creator Economy hoje. E eles divulgam semanalmente os canais mais inscritos do YouTube naquela semana. E, para surpresa de muitos, no 9º lugar dessa semana, um canal brasileiro ocupou a colocação. 9º lugar é o Cazé TV. Viralizou no TikTok e tá todo mundo seguindo a Cazé TV no YouTube. Foi o 9º canal que ganhou mais inscritos nessa última semana. Isso aconteceu porque vários perfis gringos de futebol começaram a viralizar a informação que a Cazé TV vai transmitir a Copa e muita gente está contratando VPN para assistir os jogos da Copa de graça pelo YouTube da Cazé TV. Além disso, destaques também para o Natan Por Aí, que está em 10º lugar, e também temos aqui em 23º Gabriel Genix. São canais mais infantis, mas eu sei que tem mais um canal brasileiro na lista, o Wallace Freerunner e, por fim, Bispo Bruno Leonardo, canais aí de religião sempre performando bem. Em primeiríssimo lugar da lista se mantém há anos o MrBeast. Muito bom, segunda notícia da semana, o YouTube está testando a nova ferramenta de você divulgar um vídeo apenas para fãs primeiro, onde ele vai limitar os seus 1% fãs do seu canal e vai mostrar o vídeo primeiro para eles. Mas essa função ainda não chegou no Brasil, não conheço nenhum canal brasileiro que chegou a essa função ainda. Mais uma notícia, essa aqui é tadinha, hein? Tadinho dos CEOs americanos. Eles estão sofrendo de AI psicoses, ou psicoses de inteligência artificial. Eles estão com muito medo, eles estão querendo automatizar tudo. Coitadinho dos CEOs, ai meu Deus. Aqui uma notícia, não sei se é relevante ou não, acho que sim, vamos, aí vai ficar a seu critério. Enquanto o Brasil discute o fim da escala 6x1, a Argentina vai na contramão do mundo com a reforma que retira todos os direitos e permite jornada até 12 horas por dia, porque lá é um país com muita informalidade e eles estão querendo ter mais empregos e mais flexibilidade no contrato de trabalho. Notícia relevante aqui é que essas últimas semanas começou lá em Las Vegas o Enhanced Games, que eu achei muito legal. É Jogos Olímpicos que está autorizado você tomar doping, tomar testosterona. Tem um protocolo específico deles, né? Eles não abrem
quem tomar mais ganha. Tem um protocolo para saúde, mas, cara, teve recorde mundial sendo quebrado na natação, corrida, os caras, mano, tudo bombado fazendo Jogos Olímpicos. Achei mó legal. Mas tá flopando, tá? Pelo que eu vi aqui, tá sendo mó flop, as ações dos caras estão caindo, caíram quase 50%, pouca gente assistindo, então não funciona muito bem. Outra notícia de coitadinho dos CEOs, que o COO do Uber falou que gastar tanto com IA está sendo difícil de justificar hoje em dia, porque está consumindo muito, não está tendo ROI, e até a Microsoft bloqueou o Cloud Code para os seus engenheiros. Rapaziada, a bolha da IA vem, qual é a sua opinião? E por fim, o YouTube baniu alguns canais dark, sabe aqueles canais de AI? E isso totalizou mais de 4,7 bilhões de views apagadas da ferramenta. Muito bom, esse aqui foi o giro de notícias para vocês. Agora a gente entra no próximo quadro do nosso programa de hoje. Solta a vinheta. Pitacos do Johnny. Pitacos do Johnny, onde eu vou pegar alguma dessas notícias e algumas outras e trazer essas informações e um pouco das minhas opiniões, meus 2 centavos. Então é o seguinte, sobre essa notícia que está na tela aí, do YouTube tirar os canais dark da plataforma, cara, eu já comprei muito briga com galera de canal dark, né? E tá bom, eu já não aguento mais, é um público chato. Já argumentei, quem tá comigo, quem tá contra e tá tudo bem. Só que hoje eu entrei na teoria da conspiração. Eu fiquei pensando, o que o canal Dark é? É um fluxo de rotinas usando IA para você produzir um vídeo. Então você tem uma rotina de geração de voz, uma rotina de geração de roteiro, uma rotina de geração de edição e uma rotina de publicar o vídeo, de geração de ideias. De certa forma, você não precisa do ser humano fazendo isso, essa geração. Até muitos agentes de IA conseguem automatizar canal Dark. E, cara, um indivíduo hoje consegue ter 9, 10 canais Dark. E o cara não precisa ter muito trabalho para fazer essa gerência toda. E aí eu fiquei pensando, será que o YouTube e a Google estão com um plano maquiavélico de apagar esses produtores que estavam produzindo canais darks, banindo eles da ferramenta porque eles vão fazer isso por conta própria? Porque o YouTube tem mais dados do que todo mundo, ele sabe o que tem na plataforma deles e o que não tem, sabe qual que é a demanda reprimida da plataforma e o que tem pouca oferta. Cara, nada melhor do que o YouTube usar as ferramentas que ele já tem de IA para ele mesmo produzir o vídeo e publicar na ferramenta dele. Ou seja, eliminando o criador de conteúdo, sem que precise de nós e que a própria empresa gere o entretenimento. Então, será que esse movimento de apagar os canais dark gerados por IA será porque eles estão fazendo primeiro uma limpa para depois eles fazerem esse conteúdo? Claro, com um padrão de qualidade de Google, e aí atacando esses mercados e capturar essas 5 bilhões de views? Se eles capturarem essas 5 bilhões de views, automaticamente eles terão a plataforma e serão o maior canal do mundo. Um canal maior do que o do MrBeast. Então, ou seja, o Google e o YouTube são a plataforma, mas também são um veículo de mídia. Tem coisa melhor? Tô maluco na minha teoria da conspiração? Deixem nos comentários. Achei que minha teoria fez bastante sentido, tá? Porque se ela consegue eliminar um intermediário que somos nós criadores, ou pelo menos ocupar esse espaço e ser o maior player desse espaço, claro, não estou falando aqui que, nossa, acabou o mercado nosso de criadores, impossível mais criar. Não, só estou falando que o YouTube pode entrar nessa jogada também. Achei deveras interessante. Acho que algum destaque de outra notícia que eu comentei aqui será essa aqui, do Top 50 semanal. Cara, o Cazé, ele viralizou muito no TikTok. Eu acho que eu não dei contexto suficiente. Vários criadores de futebol gringos, ingleses, europeus principalmente, começaram a descobrir o que a Cazé TV vai transmitir a Copa do Mundo e começou a anunciar pra galera vídeos que pegavam 10, 20 milhões de visualizações. Falando, cara, esses caras do YouTube vão transmitir a Copa de graça, baixa a VPN, assiste lá no Cazé. E tem muita gente se inscrevendo no Cazé. Cara, que loucura o fenômeno que o Cazé se tornou, né? A Cazé TV em si. E eles vão expandir isso com o Cristiano Ronaldo agora. Já falei isso pra vocês. Muito bom, boas notícias, hein? Eu compilei pra vocês. Cara, eu gostei.
Gostei do que eu trouxe. E aí a gente entra agora no quadro de pitacos, onde eu vou fazer reações a conteúdinhos que eu achei interessante essa semana. O primeiro deles vai ser sobre conteúdo lo-fi, o segundo sobre parar de vender curso. E aí a gente vai discutir sobre esses dois temas. A gente vai começar então com o conteúdo lo-fi. E o vídeo aqui é da Nossa, meu Deus do céu. analunedo.creator. No TikTok vocês podem seguir ela caso vocês queiram. O vídeo é conteúdo lo-fi é ideal para quem está começando. Solta o vídeo. Começando, eu já deixei 2 vídeos aqui no perfil sobre esse conteúdo. Isso aqui é o que mais trava quem quer entrar no mundo da criação de conteúdo. Achar que precisa ter câmera cara, vários seguidores e saber fazer edições elaboradas. Eu falei em outro vídeo também que os conteúdos que mais convertem para as marcas hoje são conteúdos lo-fi. Mesmo cenário, mesmo ângulo, uma fala natural e uma edição básica. A gente também sente que a perfeição, ela não gera tanta conexão quanto a autenticidade. Eu não posso falar que é fácil, porque depende muito do que você já sabe hoje. Eu vou te falar uma coisa, é totalmente possível aprender isso em menos tempo do que você imagina. Começa a reparar nos anúncios que aparecem para você, nos vídeos do TikTok Shop, criativos que prendem a sua atenção até o final, mesmo sem a sua intenção de compra daquele produto. A observação, ela acelera e muito o aprendizado. Então assim, eu peço que você pare de se travar achando que falta muito para começar a produzir conteúdo, a ser o GC, porque isso não é verdade. Isso precisa de um treino, precisa de constância e logo você chega lá. Começa com o que você tem e melhora no caminho. No próximo vídeo eu vou postar um criativo que eu fiz com uma marca bem famosinha aqui no digital. Agora vamos lá, curte e compartilha esse vídeo com alguém que também está adiando começar. Cara, eu gosto da ideia conteúdo lo-fi, como ela se vende, porque ela é muito fácil de ser comprada. Quem assiste fala assim, pô, é verdade, é só eu ligar a câmera e falar, isso tá em alta hoje em dia. Só que você está aqui no canal Johnny Vicari. E tudo que eu trago aqui para vocês, nos fundamentos da criação de conteúdo, eu quero te fazer e eu quero te ajudar a pensar melhor. Porque, de fato, o conteúdo lo-fi está assim na moda. É um jeito fácil, rápido e barato de gravar conteúdo. E que você tem um diferencial que é ser humano, um conteúdo humano. Só que é tão simples assim, você me pergunta? Vamos lá para a aulinha de hoje, meu pitaco. E eu vou fazer para você aqui um desenho. Esse desenho aqui é um pêndulo. E talvez você já tenha ouvido falar de eu falando desses pêndulos. Deixa eu mostrar aqui. Eu não consigo desenhar 100% um pêndulo. Consigo, olha que maravilha. Bom, você já viu o pêndulo como que é? O tédio de ter, o tédio de possuir. Porra, sempre esqueço. O tédio de possuir. E a ânsia de ter. A ânsia de ter é um lado do pêndulo e o tédio de possuir é o lado do outro pêndulo. Nesse pêndulo aqui, a gente tem uma outra coisa. Olha que pêndulo maravilhoso, mano. Porra, isso aqui é desenho, obra de arte, tá, gente? De um lado do pêndulo, a gente tem o conteúdo lo-fi. E do outro lado do pêndulo, a gente tem o conteúdo bem editado. Ou o conteúdo que eu chamo de high effort, né? Que é o conteúdo que tem muito trabalho de edição, de idealização, de produção de conteúdo. O pêndulo ele vai ficando nessa brincadeira. Vamos supor que aqui é a metade do pêndulo. E eu vou te falar uma coisa agora que você pode levar para sua vida inteira, porque eu gosto de passar para vocês tendências, gosto. Só que se eu te faço aprender como identificar a tendência, fica muito mais fácil. E a tendência funciona em pêndulos. A moda funciona assim. Cara, qualquer coisa que tenha tendências, você vai ver que ela funciona em pêndulo. Uma hora a moda vai para um lado, volta para o outro, depois volta a ser aquela coisa. Tipo aqueles tênis, mano, aqueles tênis dos anos 2000. Tá ligado? Eu vou te usar o exemplo da moda. Que, cara, nos anos 2000 era muito febre esses tênis, cara, com dourado, com prata. Aqueles tênis, mano, da ASICS, sabe? Porra, com muita informação meio maximalista. E isso parou de ser moda. Em 2010, todo mundo olhava pra isso e falava assim, nossa, que tênis brega, nossa, que coisa feia. E aí você vê os tênis no hype da New Balance, por exemplo, atuais, eu até comprei um. Olha esses tênis que estão em moda agora em 2026. São iguais os tênis dos anos 2000. Então a moda vai e vem, conforme um pêndulo. E
o conteúdo high effort e o conteúdo low-fi, eles funcionam também como um pêndulo. Ou seja, basta a gente identificar que momento do estado atual a gente está da criação de conteúdo, quais são as tendências, quais são os criadores que estão mais crescendo e identificar as melhores oportunidades. Por exemplo, há 1 ano atrás, 2 anos atrás, a inteligência artificial já estava um pouco disseminada, mas só quem usava muito, assim, quem era os early adopters, né, os pioneiros, que começavam a usar aquilo. Então, aquela pessoa que começou a fazer efeitos visuais com IA, começou a editar com IA, facilitou muito a busca do cara. E ele começou a fazer vídeos muito bem editados. Aquilo não era tão usado normalmente. Então a galera começou, caramba, olha que legal o que o cara fez, olha que diferente. E o pêndulo, há 1 ano atrás, estava aqui, ó, no conteúdo high effort. Ele estava aqui e ele mudou agora para cá. E depois, futuramente, ele vai voltar para o conteúdo high effort. Então é natural, cara. Quando o conteúdo muito bem editado tá na moda, todo mundo começa a fazer. Aí enche o saco. Ah, eu não aguento mais conteúdo editado. Tô sentindo falta de conexão. Aí todo mundo migra pro conteúdo lo-fi, que é aquele conteúdo, cara, deixa eu ligar a câmera, deixa eu ligar sem microfone, o mais básico possível, no cenário da minha casa, sem pensar em muita coisa. E só vou falar com o público para gerar o máximo de autenticidade possível. E aí o pêndulo vai pro conteúdo lo-fi. E muita gente faz isso. Só que daí o que acontece? Conforme a promessa do conteúdo lo-fi vira moda e todo mundo ouve um termo, porque o conteúdo lo-fi toda hora inventa um nome novo para ele. Tem o slow content, que já foi um dia, hoje é lo-fi, é o conteúdo só liga a câmera e grava. Depende da embalagem. Sempre que você conseguir uma embalagem nova, a galera vai comprar a ideia. Hoje a embalagem é conteúdo lo-fi. Você bota conteúdo lo-fi na rede social, o seu vídeo viraliza. E aí que é fácil a galera comprar a ideia. Pô, legal. Só que qual o problema do conteúdo lo-fi? É muito fácil da galera comprar ideia e muito fácil quando não tem barreira de entrada nenhuma para a pessoa criar conteúdo. Aí o que acontece? Existe um movimento de mercado que entram muitos novos criadores fazendo conteúdo simples e aí enche de criadores fazendo isso e você meio que enche o saco. Você fala assim, ai cara, quanto conteúdo, não tô conseguindo consumir. Aí os próprios criadores lo-fi que entraram nessa promessa que ia ganhar muitas visualizações só ligando a câmera sem equipamento e sem edição que iria funcionar, 1% dá certo, 99% dá errado, eles saem do mercado, os consumidores param de gostar de conteúdo assim, e a gente volta para o conteúdo high effort, o conteúdo bem editado. E é um pêndulo que vai e volta. Então sempre que você vir uma tendência, reflita qual que é o oposto dessa tendência, qual é o movimento de mercado, onde ele estava quanto tempo atrás, onde ele vai estar agora. Talvez se está na moda o conteúdo lo-fi, agora, quem sabe não é um bom momento de se você começar a se posicionar no high effort, porque tem menos gente fazendo. Então, assim, é um pêndulo. Entendeu a ideia do pêndulo? Funciona na sua cabeça isso? Só que, cara, quando eu falo para as pessoas, elas falam, caralho, faz sentido, né? Então, assim, eu gostaria de poder vender a facilidade, que a vida ia ser muito mais fácil, eu ia vender mais curso, mais mentoria, se eu ficasse vendendo a ideia de, é só ligar a câmera e vai. Não criticando aqui o conteúdo da Ana, porque eu acho muito real. Esse conteúdo, cara, independente da embalagem do conteúdo lo-fi, ele ajuda muito a quebrar a barreira da pessoa começar. E eu acho isso maravilhoso. Quanto mais pessoas começarem, mais bons conteúdos e mais perspectivas e ângulos a gente vai encontrar. Só que, de novo, não é só ligar a câmera e gravar. Você tem que ter um ângulo, tem que ter uma comunicação. Isso é coisa que você vai aprendendo com o tempo. Muitas pessoas, o problema para mim é botar expectativa demais em um formato. Ou expectativa demais em um assunto. Calma, é um trabalho que demora. Eu, com conteúdos lo-fi, eu acho que eu produzo conteúdo lo-fi há 5 anos aqui no YouTube. Eu demorei 3 anos para conseguir um pouquinho de atenção. E olha que não sou muito grande nas redes sociais, tá? Você vê as plaquinhas que eu tenho aqui do YouTube, mas você vê que assim, eu não sou um gigantesco das redes sociais. Demora, leva tempo. Você vai ter que fazer um monte de vídeo que ninguém vai assistir para uma galera assistir um pouquinho deles. Próximo assunto, deixa eu colocar... Eu tinha uma transiçãozinha aqui, uma vinheta de transição entre assuntos. Eu vou parar de usar os efeitos sonoros genéricos. Achei meio paia nos últimos vídeos. Então eu vou usar esse sonzinho aqui, ó. Sempre que eu trocar de assunto. Fechou? Esse aqui eu gostei, ó. Puf, então maravilha. Trocando de assunto agora, a gente ainda no Pitacos do Johnny, vamos falar sobre o segundo tema do dia. Ai, como eu amo esse tema. Aqui é um vídeo da Thay Dantas. Já reagi a ela antes. E ela fez aqui um vídeo muito bom, tá? Quem tá ouvindo aqui comigo, preparem-se para um baita conteúdo, uma baita reflexão.
A Thay Dantas, pra mim, é uma pessoa que pensa... Eu tô jogando muito xadrez agora. Você vê minha tela aqui, ó. Tô jogando muito xadrez, tô gostando. E um fator do xadrez que é importante é eu pensar meio que 2 movimentos pra frente. Cara, se eu movimentar minha peça pra cá, quais são as consequências? O que eu posso fazer depois, o próximo movimento? E pensar 2 passos pra frente. E a Thay Dantas, pra mim, é uma criadora, uma empreendedora que ela tem essa habilidade de pensar 2 passos pra frente. Por quê? O tema que a gente vai discutir agora é: vender curso funciona em 2026? Vai funcionar, natural, vai ter gente ganhando dinheiro com curso. Vender mentoria em 2026 funciona? Pode funcionar, mas ela levanta uma pergunta que é o título do vídeo dela. Se todo mundo vender mentoria ou curso, quem que vai fazer o serviço? É legal você vender direcionamento, vender palpite, mas quem efetivamente vai executar? Solta o vídeo, é com vocês, Thay Dantas. Mentoria, quem que vai fazer o serviço? Nossa geração entendeu que vender é muito mais fácil que entregar. Se eu olhasse alguns poucos anos atrás, tinha uma disputa grande no mercado de prestador de serviço, né? O gestor do audiovisual que filmava e editava, do estrategista de marketing que fazia a estratégia, fazia o plano. Hoje, a galera quer dar mentoria e ensinar as pessoas a fazerem isso, e ninguém quer fazer. E o ponto é que isso é muito interessante, né, traído até empresários maiores, porque a margem desse negócio é muito alta. Então você tem um lucro muito bom e um caixa muito bom. Só que a barreira de competição é nula nisso daí. E como muita gente que jogou para esse lado, tá ficando pouca concorrência para quem tem disposição de executar o serviço. E a nossa geração, e principalmente a galera que conseguiu construir audiência aqui nas redes sociais, cara, tá perdendo uma coisa muito forte, que é construir um negócio de verdade. E entendendo essa falta de disposição das pessoas de se comprometer com a entrega, é que eu direcionei a Vinci pro oposto. Então, eu não dou mentoria. O que a gente faz aqui na Vinci é agência, que a gente executa para alguns poucos clientes com maestria, que é o nosso objetivo, e consultoria, onde a gente cria a estratégia de maneira personalizada, todo o plano tático de marca, de marketing, de geração de receita, com gente muito boa nisso do mercado. Eu estou navegando uma vantagem competitiva que é a preguiça dos meus competidores, ou o famoso olho grande só no dinheiro. Porque o que eu quero, e aí cada um quer uma coisa da vida, não é só gerar um resultado financeiro muito grande. Óbvio que eu também quero isso, mas eu quero ter orgulho genuíno das coisas que eu produzi, dos resultados que a minha empresa foi capaz de gerar. Eu quero construir um negócio. Eu não quero só capturar dinheiro no curto prazo. Se todo mundo... Bom vídeo, hein? Gostei, levanta um debate interessante, que é o seguinte: eu vejo hoje que o mercado, você vê, né? A galera, eu acho que um termo que ela utilizou aqui é muito bem colocado: preguiça. Grande parte das pessoas hoje que vêm para o meio da internet, elas vêm com essa noção de, cara, vou te passar o que eu faria no seu lugar, vou te dar um pitaco do que eu faria no seu lugar do seu negócio, e é isso, e fica por si só. E eu até fui muito, eu sempre fiquei relutante de comprar mentorias. Porque assim, o cara só vai dar uma visão no meu negócio, ele só vai olhar pra mim e falar assim: oh, faz isso aqui. Eu vou te falar que às vezes é bom. Se você acha um bom mentor, é bom. Eu tive 2 experiências de mentoria que foram tenebrosas, assim, foram horríveis, e eu nunca mais comprei depois disso. Isso me fez refletir que, de fato, cara, mentoria, eu correlaciono muito. Era uma época que eu lembro que meus tios se aposentaram e eles decidiram dar mentoria de negócios, porque eles trabalhavam no mercado por muito tempo e queriam pegar essas empresas e botar a visão deles de mercado ali dentro. E fazia sentido. Eu discordo de alguns pontos, porque ela falou assim: a barreira de entrada é baixa. Discordo. Porque, de fato, qualquer um pode vender uma mentoria, mas não é todo mundo que vai conseguir vender mentorias ou vender cursos. Porque necessita de uma reputação percebida. A pessoa tem que ver em você uma pessoa que ela vai resolver os problemas. Se você consegue olhar para uma pessoa e falar assim: cara, essa pessoa tem as capacidades, tem as ferramentas corretas para resolver o meu problema de hoje, a mentoria faz sentido. Então não é fácil você vender mentoria. Você tem que criar muito conteúdo, crescer o seu perfil, falar com as pessoas, trazer um ângulo diferente, um método diferente, para você então poder chegar nas pessoas e vender para elas. Mas de fato se tornou um negócio de preguiçoso. Porque muitas pessoas, é aí que eu falo, cara, tá muito atrelado a sua venda com o conteúdo que você produz.
Só que tem uma coisa que é muito difícil da galera perceber, que ensinar e criar conteúdo são coisas completamente diferentes e habilidades completamente diferentes. O DNA de um bom criador de conteúdo educacional, né? Quando a gente fala de um cara que serve para ser um mentor, ele tem que ser um cara que é um apresentador, um showrunner, que, mano, para criação de conteúdo é muito importante você saber manter a audiência ali, falar num ritmo bacana, variar o ritmo da voz, variar a altura da voz, velocidade. É muito importante você saber ser um bom apresentador para você capturar a atenção. Muitos comunicadores têm isso. Pô, Cariani, um Peter do Nerd, papapá. Você também tem que ser um bom educador. Saber ter o dom da didática, de explicar conceitos complexos em termos simples que façam sentido na cabeça das pessoas. Se você tem esse dom da didática, você consegue transformar o que você construiu e ensinar aquilo que você construiu. Esse também terceiro elemento, que é um poder de autoconhecimento, porque às vezes muita gente fala assim, eu cresci aqui nas redes sociais, eu cresci meu negócio, vou te ensinar a fazer o mesmo. Cara, às vezes a pessoa não tem um senso de autoconhecimento suficiente para entender que o que ela fez talvez não funcione para aquela outra pessoa e que ela não tem outras ferramentas a não ser do que ela fez. Vi muitos criadores que falam de criação de conteúdo falando disso. Os caras crescem um canal e aí eles pegam ali o framework deles e ensinam para as outras pessoas. Só que isso não se aplica a todo mundo. Então falta um senso de autoconhecimento para explorar outras táticas, outras referências, outros repertórios e tentar adaptar da melhor maneira, da maneira mais individualizada para o mentorado. O cara simplesmente quer contar como ele fez. Pô, eu mostro aqui que eu tenho 2 plaquinhas do YouTube. Então eu já consegui construir uma audiência em 2 nichos completamente diferentes. Isso mostra que eu tenho uma habilidade ali de construção de audiência. É um ponto. Muita gente ela se sustenta por um projeto que deu certo e talvez foi por sorte, ou timing, ou foi algum assunto que viralizou ela e que trouxe 80% da audiência dela. Então a pessoa às vezes não tem esse senso de autoconhecimento do que realmente fez ela conseguir os resultados que ela teve. E por isso ela se torna um péssimo professor, porque não tem como ensinar. Então vender mentoria é muito complexo, porque saber criar conteúdo não garante que você vai saber ser um bom mentor para a pessoa. Um poder de adaptabilidade de discurso, de escuta ativa. Quem cria conteúdo e quem mentora tem um problema claro de escuta ativa. Do cara sentar, ouvir como é o seu negócio, ouvir como é a sua empresa, o seu conteúdo e tentar adaptar a melhor solução para você. Quem faz isso muito bem? Prestador de serviço. Então a gente entra no ponto que prestador de serviço, sim, ele é uma coisa que é um trabalho mais operacional, mais mão na massa, e cada vez menos as pessoas querem fazer coisas que são mão na massa, então ela vai contratar alguém para fazer. Por isso que vender serviço hoje é a maior vantagem competitiva que você tem. Se você junta prestar serviço junto à criação de conteúdo, você tem ali um fluxo muito grande. Só que tem um problema, escalabilidade. É muito difícil você escalar um negócio prestando serviço. A Thay Dantas, ela fez esse vídeo porque a prestação de serviço da empresa dela, que é a Vinci, é de quase luxo, né? Um negócio que ela pode cobrar o quanto ela quiser do cliente dela. Então ela não escala via quantidade de atendimentos, mas sim pelo preço. Então para ela esse posicionamento funciona, mas não é para todo mundo. Muita gente que presta serviço é isso. O cara tem dificuldade de gerar demanda e o cara começa, você já tá ligado, né? Vender o serviço dele, cara, e brigar por preço, disputar por preço. E às vezes é o que tem que fazer mesmo no começo. Você não consegue gerar necessidade, gerar demanda suficiente para você sustentar esse personagem de luxo que você tem. Então, eu entendo de onde vem o argumento dela, não concordo 100%, acho que tem espaço para mentorias, acho que tem espaço para curso, tá? Mas sempre com muita parcimônia, não tente ser preguiçoso. E assim a gente entra num quadro, eu vou deixar o Correio do Clube por final hoje, eu vou entrar no quadro final aqui, eu vou botar a vinheta. Gosto muito desse quadro. Jornada do Empreendedor. Jornada do Empreendedor. A Jornada do Empreendedor, eu gostaria de falar disso de mentoria com vocês. Porque, cara, eu percebi que vender curso, eu tenho esse sentimento que ela tem. Tem pessoas que têm um sentimento de propósito no trabalho, né? Acho que você deve ter isso também. De você querer ver o que você está fazendo ser executado, de você gerar resultado, e você não ser um cara que está sendo um
gerador de lero-lero. Acho que ninguém gosta de ser visto como um cara inútil para a sociedade. E, cara, no clube de criadores, que era o meu curso e comunidade, eu ajudei algumas pessoas. Mas eu queria ter um contato mais próximo, não sei, eu tô sentindo que eu preciso de um grupinho, assim, de meio que um... Não sei como chamar isso. Mas, mano, eu queria me juntar com umas 10 pessoas e eu executar o plano para as pessoas, executar ideias de título, ideias de thumbnail, analisar os canais e fazer meio que um brainstorming em grupo, assim, juntar 10 pessoas por 3 meses e realmente, mano, ajudar as pessoas a crescerem o canal no YouTube delas, principalmente para prestadores de serviço. Então, prestador de serviço que já tem um produto para vender. Aí pode ser um serviço, pode ser um produto físico, um produto digital. É importante ter algum produto para vender para a gente ter um retorno no investimento. Porque se eu vendo uma mentoria de criação de conteúdo para pessoas que nunca criaram, ou que querem começar a criar e não tem um produto ou serviço para vender, vai ficar naquilo. A pessoa vai gastar uma grana, porque não é barato a mentoria, e ela não vai ver um retorno depois de 3 meses. Então eu queria pegar na mão dessas 10, 12 pessoas, dar a mão para elas e falar assim, cara, vamos depois dos 3 meses garantir que o investimento que você teve comigo se pagou e botar o meu na reta, porque é isso que a Thay Dantas falou, que eu senti. Cara, a galera tá com medo de botar o deles na reta. Prometer uma mentoria é fácil, porque você não bota nada do seu lado. Ó, você compra, eu vou te dar os pitacos, você executa, se não der certo, a culpa é sua. Quando eu pego na mão da pessoa, cara, eu tô botando o meu na reta. Eu vou falar dessas 12 pessoas, quantas tiveram resultado. Será que funcionou? Será que não funcionou? Enfim. E aí na jornada do empreendedor, que eu falo para vocês, é o seguinte. Meu próximo passo, como meu negócio está estruturado, é fechar o clube de criadores para novos entrantes. Não vou abrir mais o clube de criadores. Não sei nem se eu abro esse ano de novo o clube de criadores. E vou abrir essa lista aqui de 10 a... Vai ser 10 a 12 pessoas, não vai chegar a ser 20, tá? 10 a 12 pessoas que eu vou ajudar a mentorar nesse momento. E eu vou deixar o link da lista de espera na descrição. Isso vai acontecer pós-Copa do Mundo, porque, cara, não faz sentido eu executar isso durante a Copa do Mundo, nem fazer mentorias durante a Copa do Mundo. Por quê? Você se pergunta, Johnny, mas eu não ligo para a Copa do Mundo. Mas eu ligo. Eu quero, 7 da manhã, estar assistindo Cabo Verde contra Azerbaijão, tranquilo, do meu roupão na sala. Eu juro, eu tô hoje agora é maio. Eu tô fazendo todos os vídeos do mês de junho para eu poder não fazer nada durante a Copa do Mundo. Até dia 12 de junho eu vou dar minha vida trabalhando para não fazer nada nos próximos 40 dias de Copa do Mundo e poder assistir Gana contra Irlanda do Norte pela fase de grupos do grupo H da Copa do Mundo. E aí depois da Copa do Mundo eu abro a mentoria aqui com vocês, divulgo o preço, tudo bonitinho, ainda estou estruturando os entregáveis, mas idealmente os entregáveis serão encontros semanais. A gente vai ter um encontro mensal maior, encontros semanais ali, tipo plantão de dúvida, ou pra gente trabalhar junto. Eu vou te ajudar na construção da embalagem do seu vídeo. Então, cara, é capaz que eu até pegue um thumb maker meu aqui, ajudo a fazer uma thumbnail pra você e tal. Vou te ajudar a escrever os títulos, vou pegar na sua mão. Eu vou ter um encontro individual com cada uma dessas 12 pessoas pra ouvir o que elas precisam. E aí depois a gente se encontra em grupo. E eu também vou ler todas as métricas do canal delas de maneira individualizada. Então tudo isso vai ser um trabalho que, cara, a gente vai pegar na mão e a gente quer ter um retorno ali nos próximos 3 a 6 meses do retorno que ela investiu na mentoria. Então, enfim, se você tem interesse em participar, eu vou deixar o link na descrição, vai ser o meu próximo trabalho. Além disso, na jornada empreendedora, voltei com os vlogs. Olha que notícia maravilhosa. O canal de vlogs que estava um pouquinho parado, o Johnnyzão, que é um canal que vocês podem entrar aí, é outro canal, não é esse canal aqui. Voltou com os vlogs, publiquei 2 bons vlogs, tá? Esse aqui, ó, transformando um dia chato em um dia legal, muito bom. Gostei muito da edição desse vídeo. E o de tempo eu achei muito bom também, porque o roteiro tá muito sutil. Quem prestar atenção nas entrelinhas vai perceber coisas e nuances interessantes. Então, para quem gosta de vlogs, quer ver um pouco mais da minha vida fora aqui dessa parte meio aulinha, conheça o canal Johnnyzão. De novo, não vai ter frequência, não vou postar todo dia, vou postar quando eu quiser, quando eu tiver alguma coisa para falar. Mas acho que vai valer a pena você se inscrever lá. Da jornada empreendedora finalizamos, agora a gente entra no último quadro do nosso podcast, nosso rádio, sei lá como chama. Correio do Clube. Correio do Clube é onde você manda a sua mensagem, eu leio a primeira mensagem do Jardel Filho. Gostou da versão reduzida de meia hora? Esse aqui deu um pouquinho mais, acho que vai dar uns 40 minutinhos.
De repente seria uma boa aumentar a frequência, todo dia, ou um dia sim, um dia não. Cara, eu vou te falar que é bem difícil isso acontecer, tá? Para eu consumir tanto conteúdo, para trazer para vocês a minha curadoria, eu tenho que consumir muito conteúdo. Eu confesso que até em alguns momentos, em alguns episódios, eu tenho que dar uma enchida de linguiça. Porque é muito difícil achar 12 notícias ou 12 temas realmente relevantes para compilar em um episódio. E é claro, valeria muito mais a pena se eu fizesse isso em live, recortasse depois cada um dos temas em vídeo e ter muitos vídeos saindo específicos sobre o tema e até aumentar a duração do Journey FM e poder fazer, sei lá, 2 vezes por semana também. Mas a frequência, eu duvido que aumente 2 vezes por semana, tá? Duvido muito, porque eu não tenho uma equipe de pauta. Não tenho. Então eu faço tudo sozinho. O Zé Wilderlander, Johnny, adorei o formato e gosto muito quando você deixa IA de fora. Me sinto bombardeado por IA em todos os cantos e busco por conteúdos que focam mais em humanos e outros assuntos. Cara, eu tento. Eu acho que nesse momento do canal, nesse próximo mês, eu vou falar muito de IA. Já peço desculpas pro Zé Wilderlander, porque vai entrar alguns patrocinadores, inclusive. Vai entrar um patrocinador que está envolvido com IA e outro que não está envolvido em IA diretamente, mas tem algumas ferramentas de IA também. E querendo ou não, eu estou gostando de estudar, então me perdoa se eu me corromper, tá? Mas fico feliz que gostou do formato. A Isabelita Leal, mandou aqui para mim, eu sei que ela sempre está aqui nos programas, comenta, tem até o selinho aqui de espectadores que mais comentam no meu canal. Ela mandou aqui, criar conteúdo é meio que ficar preso em alguns assuntos e ver isso como trabalho. Eu aprendi isso te acompanhando por aqui. De tempos em tempos vem aquele surto, não aguento mais falar sobre isso, mas sigo fazendo porque é meu trabalho. Perfeito. O ciclo da criação de conteúdo começa. Tenho um trabalho, não gosto do meu trabalho, quero criar conteúdo, porque é divertido. E aí você cria conteúdo. De certo tempo, isso vira seu negócio e você consegue tirar uma renda. Aí você larga seu trabalho ou bota um peso maior na criação de conteúdo, porque você conseguiu um número de visualizações, você conseguiu dar um estourinho ali na plataforma. Ela tem aqui 5 mil inscritos. E aí, cara, quando acontece isso, a pessoa tem aquela empolgação inicial, mas rapidamente aquilo se torna um trabalho e ela fica com raiva de repetir o que ela já falou antes. Aí, meu irmão, você cai num limbo que você não aguenta mais falar. E aí, a minha sugestão para você é: tem um segundo canal, um canal de vlogs ou um canal que nem esse meu aqui, que é para você surtar e fazer qualquer merda. E não espere absolutamente nada dele. Simplesmente tem um segundo projeto, aí pode ser jogar xadrez, lutar boxe, qualquer coisa para você fazer uma coisa que você realmente goste. Não dependa do YouTube ser a coisa que você goste de fazer, porque ela rapidamente vai te tornar um ser insustentável. O nosso querido Seth Wave mandou um comentário aqui pra mim no vídeo A Maior Mudança da História do YouTube Acabou de Acontecer. Aqui eu vou dar uma dica pra vocês, tá? Os vídeos que mais viralizam no meu canal é quando eu boto medo nas pessoas ou conto de uma futura tendência que vai acontecer. Meu vídeo mais visto do ano passado foi do Substack, falando da próxima onda. E eu gerei um puta fomo na galera que eles deveriam estar no Substack. Eu gerei um fomo maior do que eu gostaria de ter gerado. E nesse vídeo, A Maior Mudança da História do YouTube, foi um vídeo gerado o roteiro por IA. Foi um vídeo que eu testei e falei, mano, deixa eu fazer um vídeo com roteirinho de IA. O roteiro de IA me jogou para um lado de, cara, gerar um FOMO, que o que vai funcionar no YouTube no futuro são só programas bem produzidos. Eu não acredito nisso. Talvez eu me expressei conforme o roteiro me levou e não dei minha opinião tão forte assim. E o vídeo, mano, pegou 15 mil visualizações. Foi muito bem, muito maior do que a média do canal. E aí eu recebi muito hater, ou muita gente criticando. E um dos criticados foi esse aqui. Eu nem gosto de ver vídeos super produzidos, como séries, na hora de comer. Gosto de ver vídeos mais casuais. Eu não entendo como essas redes foram feitas para imitar as outras. Imitar o Instagram sendo o TikTok. Se eu quiser ver uma série, eu vou para um streaming. Eu gosto do YouTube por causa disso. Então, para mim, é um erro o YouTube ir no caminho do Netflix. Esse foi o comentário que eu mais recebi. E, cara, de certa forma eu concordo. Mas a galera não entendeu que, mano, as séries que eu falei lá não são séries bem produzidas. Eu não tô falando pra você virar um estúdio e investir tudo em fazer uma produção cinematográfica. Mas sim pra você, cara, o Ryan Trahan, ele grava tudo com o iPhone dele, com um microfonezinho, e ele faz uns videozinhos amador, só que tem uma sequência o vídeo dele. Faz sentido, não é um vídeo solto. O Renato Cariani, que provavelmente vocês gostam, faz vídeo
padronizado, todo vídeo é padronizado, uma sériezinha, um projetinho, a galera gosta disso. A galera gosta de um conteúdo mais novelesco, evolução do personagem, narrativa, história. Então, eu não estou falando para você fazer isso com super produção. Você pode fazer uma produção de baixo orçamento, documentando sua vida, fazendo um vlog mostrando uma transformação de você emagrecendo, de você largando seu emprego, de você evoluindo em um esporte. Isso aqui é muito natural na ferramenta. Enfim, essas aqui foram algumas dicas de hoje. Terça-feira estaremos de volta com mais um episódio. Muito obrigado para quem ficou aqui até agora. Tamo junto, um beijo, um forte abraço e até mais! Johnny F.